Queria agradecer a todos vocês, agradecer a presença dos cônsules aqui nesse momento, a nossa cônsul de Israel, o nosso cônsul da Inglaterra, o nosso cônsul do Japão, pela honrosa presença de estar aqui conosco durante esse último dia. Registrar a presença entre nós dessa figura extraordinária do Rio de Janeiro, que é Alexandre Kellner, presidente do Museu Nacional, que nesta semana completou 6 anos, Anselmo, de uma tragédia mundial, que foi o incêndio que destruiu o Museu Nacional. O Museu Nacional está sendo reconstruído com a garra, a determinação do Alexandre Kellner à frente daquele museu e com a colaboração bastante intensa do empresariado nacional para restaurar não somente o prédio, mas restaurar fundamentalmente o acervo, que foi quase que totalmente perdido. O Alexandre está conseguindo recolher peças importantíssimas da história da humanidade para que seja recomposto esse acervo do nosso Museu Nacional. Eu peço a todos aqui que se empenhem nessa luta e se junte a Alexandre Kellner nessa luta a favor do Museu Nacional, a favor da cultura nacional, a favor da história natural da humanidade. Obrigado pela presença, Alexandre. Você merece uma salva de palmas de todos nós. Fique em pé aí, Alexandre, para todo mundo saber quem é você. Muito obrigado. Bem, dito isso, eu passo a palavra para o meu amigo Anselmo Góes conduzir essa conversa com todos nós. Muito obrigado. Fiquem à vontade. Bom dia a todos. Nesses últimos 50 anos de militância no jornalismo, eu evidentemente aprendi muito, mas uma das coisas interessantes é que há 50 anos que eu frequento essa casa. Estava falando do tempo do Rui Barreto e de outros tempos, mas em poucos momentos eu vi, como eu estou vendo, essa casa tão animada, tão para cima, tão ativa no Rio de Janeiro, porque realmente, em alguns momentos, ela ficou despercebida dos cariocas. Enfim, eu queria parabenizar a todos que trouxeram essa casa para o patamar que está hoje, né? Nós temos 2 debatedores aqui, que já foram apresentados, né? Que é o Gabriel, do BTG Pactual, e o Alfredo, da Associação das Associações Comerciais do Brasil, né? Eu queria... eu pensei em muitas perguntas, mas tem uma coisa que realmente, de certa forma, me preocupa, é sobre esse mundo digital, se ele é um mundo igual para todos, né? Se ele é um mundo no empreendedorismo, se dá para uma empresa pequena usufruir dos benefícios desse mundo digital, ou é uma coisa para poucos, entendeu? Quer dizer, dá para o pequeno comerciante adotar algumas dessas novidades, a inteligência artificial, e ganhar com isso. Enfim, eu queria saber se esse mundo digital é justo. Por favor, Gabriel. Muito legal. Primeiro, Josier Cutache, muito obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui debatendo com vocês. E eu acho, pegando aqui lá talvez do Barão de Mauá para a inteligência artificial, como a gente está falando, né? Lá no Segundo Império, o Barão de Mauá trouxe uma tecnologia que não tinha no Brasil, né? Que era a indústria. E, aliás, diga-se de passagem, parece que foi o primeiro brasileiro que pagou um bônus aqui no Brasil, foi o Barão de Mauá, a participação no resultado. Mas para você investir, né, em indústria, você precisava de uma quantidade de capital, de investimento de capital fixo muito relevante. Então, isso, né, nesse último século, foi uma barreira de entrada para empreendedores. Quando você precisava empreender, ou você construir uma indústria, ou precisava fazer um grau de investimento maior. Acho que
agora com o digital, e para a gente olhar, né, as empresas mais valorizadas no mundo hoje começaram em dormitório de faculdade, né? São pessoas que não vieram de grandes famílias, claro que tiveram uma educação de ponta e cada vez mais a educação é importante, mas eu enxergo essa tecnologia e inteligência artificial como uma ferramenta para ajudar o empreendedorismo e para aumentar o acesso das pessoas, né, a construir a sua vida, construir sua riqueza, construir seus projetos. Então, quando fala, poxa, a gente ainda está numa fase que a gente, né, agora estamos discutindo como é que faz para regular, porque é tudo muito novo, então é natural que gere essa discussão. Mas eu não tenho dúvida que hoje você consegue empreender e criar um grande negócio e criar um negócio global sem precisar investir tanto. Olhando de novo, pegando o paralelo aqui da indústria ou do comércio, antes para você criar um business global, você tinha que ter uma cadeia de distribuição, né? Poxa, empresas, pontos de distribuição no Brasil e no mundo. E hoje, com conteúdo digital, você com um perfil acessa pessoas do mundo inteiro. Você consegue comunicar os seus valores, consegue comunicar o seu produto, e a gente está aprendendo o como. Acho que a gente ainda está um pouquinho atrás lá de quem inventou a tecnologia, que também é natural, mas nós estamos fazendo o catch-up bastante rápido. Precisa ainda arrumar a bola, parar, ter uma regulamentação para democratizar. Acho que tem um debate válido do que pode ser, né, viralizado no bom sentido, mas eu enxergo como uma grande ferramenta e como um jeito de você democratizar o acesso ao empreendedorismo que talvez 20 anos atrás a gente não tivesse. O Freire, você estava falando lá há pouco sobre o varejo, né? O varejo no Brasil. Como é que você vê a entrada do mundo digital no varejo? Bom, primeiramente, queria dar aqui um bom dia às minhas amigas e amigos da nossa Associação Comercial do Rio de Janeiro. Josias, você não sabe a minha alegria de estar aqui com você. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, ela é uma das principais associações, que é o carro-chefe do associativismo. Eu estou muito feliz de ver o trabalho, né, Anselmo, que está sendo feito aqui na nossa associação, sob a batuta do Josier e do Rui Barreto. E do Rui. Muito bem. Porque o nosso sistema só vai realmente se reorganizar se a nossa Associação do Rio estiver pujante. Então, Josier, primeiramente agradecer o teu trabalho, da sua equipe, e pedir a todos que colaborem com a Associação Comercial. E eu vou explicar por quê. Eu penso, a história nós vamos falar também, mas deixa eu falar por quê. Porque é a única rede associativa independente desse Brasil. Nós somos mais de 2.300 associações comerciais pelo Brasil, mais de 2 milhões de associados, micro e pequenas empresas, viu, Anselmo? E que vivem nessa luta de desenvolver o Brasil, de gerar renda, e que tem um papel importantíssimo na área institucional. Nós todos somos voluntários, empreendedores, porém, temos um papel institucional importante nesse país. Portanto, eu peço a todos aqueles que participem, todos aqueles que eu viu, meu caro Gabriel, o próprio BTG e os demais que estão aqui apoiando, que apoiem. Vocês não sabem a importância do que é estar do lado de uma associação comercial. Bom, eu vou voltar um pouco mais atrás, eu vou deixar aqui a parte eu sou old fashion, viu, meu caro Anselmo? Eu vou deixar a parte atual, esse negócio, a parte digital para o Gabriel. Eu vou aqui pegar um pouco da história. Quando Dom João VI veio
para o Brasil, ele fez a abertura dos portos, as nações amigas, a abertura dos portos. A gente aprendia isso lá na escola, mas ninguém explicava o que era a abertura dos portos. Na verdade, o Brasil, na época do Império, só podia fazer comércio com Portugal e as colônias, mas Portugal. Quando Dom João VI veio, abriu os portos para que o Brasil pudesse fazer o comércio internacional, principalmente com a Inglaterra. Está aqui o nosso cônsul, que eu cumprimento os dois cônsuls, com a Inglaterra. Por quê? Porque como Napoleão invadiu Portugal e o Dom João VI saiu de Portugal, a França não era um país amigo, o país amigo é a Inglaterra. Por isso que Mauá trouxe para o Brasil toda a experiência, as oportunidades com os ingleses, fazendo o acordo com os ingleses. E aí, você tinha que pedir autorização para o Império para abrir a Praça do Comércio, porque quando Dom João VI veio, começou a ter comércio aqui no Brasil. Podia começar o comércio, principalmente internacional, e as mercadorias vinham através do porto. Então, pediram autorização, o governador na época, para criar a Praça do Comércio. Pouco depois, os empresários, os empreendedores se reuniram e fundaram a Associação Comercial. E como é que se fazia esse comércio? Como é que ele funcionava? Os comerciantes queriam saber se quem trazia a mercadoria pagava, o outro recebia, como isso funcionava. Então, eles se juntaram e criaram a Sociedade de Assinantes da Praça, onde as informações e dados giravam. Estou falando isso, viu, Gabriel, de 1820, 1811, 17, 18. Então, ali já começava a ter a primeira inteligência. Esse negócio de artificial é para o mundo moderno, mas a inteligência vem desde lá de trás, gente. E aí esses dados, essas informações, foram, então, acumuladas na associação comercial e criou-se, então, um serviço de informação. Aí, sempre que você queria fazer alguma informação, antigamente eu vivi muito isso, perdia uma nota fiscal, né, se a tinha alguma informação para dada, alguém estava inadimplente, você fazia uma informação à praça. Essa porque a gente falava, eu preciso fazer uma informação à praça. Informação à Praça do Comércio, aonde estão lá as informações e os dados. E esses dados eram realmente aglutinados e eram trabalhados para ter mais informação. Isso era feito dentro das associações comerciais, porque eram entidades independentes do comércio, da indústria, e todos, do agro, do serviço. O termo comércio é um termo genérico da época. Com esses dados, precisava haver uma melhor distribuição das informações. Só que alguns não queriam dar para o concorrente a sua informação. Então, tomou-se uma decisão, concentrou esses dados para serem geridos pela associação comercial e criou-se um serviço que todo mundo conhece. Nessa evolução, é lógico, começou lá atrás e veio vindo na evolução. Nos anos mais modernos, criou-se o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Por quê? Porque o crédito era o principal instrumento de fomento do comércio. A grande inteligência da época era preciso dar crédito. O crescimento e o desenvolvimento econômico só poderia ser feito se você oferecesse crédito. E até vou dar uma parada sobre o crédito. Vou contar como começou o crédito aqui no Brasil. O Nilo Carvalho era um grande varejista.
Eles tinham aqui no Rio as lojas Garbo, a exposição. Até lembro que eu assistia muito os jogos do São Paulo na televisão na época, e tinha sempre um anúncio. Se você tem crédito, você pode comprar na exposição. Eles sempre vinculavam o nome do crédito à loja. Basta ser um rapaz direito para ter crédito na exposição. Os mais velhos já sei que já ouviram isso lá atrás. Portanto, ele foi para a Argentina e conheceu o crediário. Patenteou o crediário, e só ele vendia lá roupa e etc., em 10 vezes, usava o crediário. Depois reclamaram com ele, mas só você está conseguindo vender? Então ele abriu para todo mundo a forma de você fazer a operação do crédito. Para o comércio funcionar e crescer, só se você consegue dar crédito. Portanto, o SPC, ele foi fundamental na sua criação. E na época, gente, essa inteligência era feita como? Eram fichas, o lojista, eu ia comprar alguma coisa na loja, ele pegava o telefone, ligava para a central da associação comercial, e aí a central via a fichinha, não, ele pode vender, que ele é um bom pagador. Era na ficha. Na evolução, nós pegamos essas fichas com o advento do computador e pusemos as fichas, jogamos todas aquelas fichas inúmeras num computador, e na época o computador era o computador da Transbrasil, para vocês imaginarem como era. Então, passou todas aquelas fichas. Olha, se uma das fichas saísse fora do lugar, você nunca mais ia achar. Era um salão enorme, cheio de fichas. E passamos tudo para um computador. A inteligência estava lá embarcada nessas fichas, passou para o computador, e o computador começou, então, a dar uma resposta, a fazer com que aqueles dados melhorassem a informação. Até tem um caso que aconteceu quando nós fizemos essa transferência para os computadores da Transbrasil. Um dia apagou todos os transformadores lá da Transbrasil, deu um problema enorme naquele dia na parte aeronáutica, mas os dados nossos foram salvos, estavam todos já funcionando a partir daí no dia seguinte. E aí, com os computadores, você começou a ter cada vez mais um mundo de informação digital apoiando o comércio. E não era só crédito, não. Essas informações começaram a dar comportamental. Então, essas informações começaram a dar o comportamento dos consumidores. Então, como o Anselmo perguntou sobre os pequenos, essa é a grande ferramenta, que não é só digital de hoje, da inteligência digital, que vem, conforme o Gabriel comentou, complementar, mas essa inteligência vem vindo lá de trás, e o pequeno só conseguiu sobreviver graças a essa forma de conhecimento através das informações extraídas dos dados. É sobre comportamento, é sobre o que ele compra, se ele está adimplente, e todas as informações passou a ser dada em segundos. Portanto, o que eu quero aqui deixar claro, que nós estamos evoluindo. A inteligência artificial no empreendedorismo não é novo. Vem lá de trás, antes de Mauá. Mauá foi, inclusive, um dos grandes que começou a ter essa visão, né, da coleta de dados. O importante, gente, são os dados. É tão incrível isso, que o grande insumo de tudo isso que nós estamos falando, inclusive da inteligência artificial, são os dados. Se você não tem dados, não tem inteligência artificial. Então, o grande insumo são os dados.
aquilo que a gente, principalmente no varejo, a gente consegue coletar através do consumo das pessoas. Portanto, eu sou muito otimista que esses instrumentos e essas ferramentas vêm cada vez mais para ajudar o pequeno, viu, Anselmo? Mas nós não podemos achar que é agora. Isso vem vindo e a associação comercial tem um papel fundamental nesse processo. Portanto, eu quero aqui deixar uma mensagem cada vez mais otimista, né, sobre a participação da micro e da pequena empresa no comércio, no varejo, e na certeza que essas ferramentas atuais da inteligência artificial vai vir ajudar muito o pequeno. Obrigado. Alfredo, você conhece tanto o Brasil, né, nessa associação das associações comerciais, você vê o interesse do pequeno empresário, do pequeno varejista com o mundo digital? Como é que você vê? Esse é um assunto que mexe. Qualquer um de nós, se não hoje entendermos que o mundo digital veio para ficar e ele é fundamental, logicamente nós, os mais velhos, temos uma certa dificuldade, mas cada vez os mais novos têm uma velocidade de compreensão e de utilização dos instrumentos digitais de uma forma muito, muito objetiva. Eu acredito que não dá para sobreviver daqui para frente se você não tiver inserido no contexto. Porém, não é uma coisa que eu vou falar da noite para o dia, é um processo, né? Nós criamos uma faculdade do comércio para ensinar o comerciário, que está acostumado com a barriga no balcão, fazer a venda ali, a entender o processo do comércio digital. Porque se você não somar as duas coisas, ele vai ficar para trás e provavelmente, daqui a algum tempo, não vai sobreviver. Então, nós temos que ter a seguinte imagem e a seguinte orientação. Primeiro, o mercado físico ele é fundamental. Você tem que acoplar o mercado digital para que esse processo seja, porque hoje a maioria das pessoas estão fazendo a compra por via digital. Se ele não digitalizar, com o tempo ele vai morrer. Portanto, mas é um processo, Anselmo, não é uma coisa da noite para o dia. O Gabriel é banqueiro, né? Aproveitar a presença de alguém do sistema financeiro para fazer uma pergunta seguinte. Como anda, o Alfredo falou também muito em crédito, como anda o crédito para pequena e média empresa no Brasil? Como é, se tem realmente esse crédito, vivendo num país com taxa de juros de 10% e tal? Como é que você vê isso? O que é que se pode fazer? Quando a gente lançou essa unidade de varejo do BTG, que é o BTG Pactual Empresas, foi no final de 2018. Uhum. E uma das grandes coisas, uma das grandes teses é que o crédito à pequena e média empresa, ele era, em 2016, 2015, 750 bilhões, esse número de crédito no Sistema Financeiro Nacional. Em 2018, esse negócio tinha caído 1/3, foi para menos de 500 bilhões. E a gente olhou aquilo e falou, olha, mas a economia está desenvolvendo, né, tem espaço, por que dessa dinâmica? Então, a gente achou, e acho que foi uma visão acertada, que a gente ia ter um vento em polpa, né, daquele momento em diante. E, no final, em dezembro de 2018, a gente lançou essa iniciativa, esse banco digital. Começamos pelo crédito, então tinha o desafio lá atrás também de falar, poxa, legal, queremos atender aos pequenos empresários, empreendedores, aos médios. Muita gente começaria da conta, né, da conta corrente, porque era o caminho normal e é o caminho que os outros players digitais também estavam fazendo. E a gente achou que não, que se a gente começasse pelo crédito, era o que o empreendedor estava buscando.
né? Então, pô, em vez de tentar vender, convencer em fazer uma conversão de conta, se a gente tiver uma oferta de crédito, a gente automaticamente já traria esse cliente. Fazendo, né, avançando de 2018 para cá, o último número, esse crédito para pequenas e médias empresas já passou de R$ 1 trilhão. Né? E como o Taide falou muito bem, ainda não é o suficiente. Né? A gente precisa de mais. E para a oferta de crédito, a gente tem alguns gargalos no Brasil. Você comentou um que é muito relevante, que é a taxa de juros. Né? Hoje, com juros de duplo dígito, se a gente não fizer um trabalho estrutural, acaba penalizando a economia como um todo. Mas outro gargalo também estrutural no Brasil ainda é acesso à informação. Né? E com a tecnologia, com a inteligência artificial, isso começa a quebrar essas barreiras. Só para dar um exemplo talvez mais remoto aqui, hoje a gente consegue fazer crédito via imagem de satélite ou agronegócio da Faria Lima, lá no nosso caso. Então, a gente monitora, sabe quando o produtor está plantando, quando dessecou, quando está colhendo, eu mando uma mensagem, boa colheita, né? Já sabemos onde que ele entregou esse produto, que há 5 anos atrás era um negócio inimaginável. Hoje, quando uma pequena e média empresa faz uma solicitação de crédito no banco, a gente tem acesso, e aí o desafio é trabalhar da melhor forma esses dados. Mas eu não tenho dúvida que a gente tem talvez 3 vezes mais informação do que a gente tinha em 2018, quando a gente começou. Muito bom. O nosso presidente quer fazer uma pergunta aí. Por favor. Eu queria exatamente para o Gabriel. Eu tenho acompanhado assim, atentamente o movimento do BTG Pactual no sentido de suportar e apoiar as pequenas e médias empresas. Mas eu queria um pouco mais saber de você, Gabriel, sobre como é que vocês estão trabalhando o empreendedorismo das jovens startups. Porque, na realidade, o jovem startup, ele não tem garantia financeira nenhuma, praticamente. Ele tem a ideia boa, ele tem a vontade de empreender, de fazer um negócio prosperar, mas falta grana para o cara fazer essa coisa acontecer. E muitas vezes a gente perde oportunidades de grandes negócios porque não criamos ainda uma ferramenta digital que analise com o grau de maturação do negócio, os riscos daquele negócio, do empreendedor digital ou não, que esteja lá com a sua startup. Vocês no banco, o BTG Pactual é um banco inovador, está sempre à frente, enfim, é um banco que está lá na fronteira do conhecimento, não só o banco do BTG, mas o BTG é um dos bancos que tem essa característica no seu DNA de ser inovador, de ser transformador. Vocês estão trabalhando alguma ferramenta que possa contribuir para que o empreendedorismo das startups seja acelerado no Brasil? Já tem algum levantamento feito nacionalmente? Na saúde, nós fizemos aqui no FIS um levantamento das deep techs da saúde aqui, que estão em grau de maturidade e tal, mas falta para esse pessoal, Ana Cláudia, dinheiro para investir, para fazer a coisa acontecer. E é um dinheiro de risco, nós sabemos, mas o banqueiro gosta de tomar risco também, desde que calculado e tal. Mas não pode pedir dos nossos, nós não podemos trabalhar com garantias que o cara possa ter patrimoniais ou financeiras, ou bloquear lá os seus depósitos bancários, porque o cara não tem nada disso, ele é um garoto, 20 anos, 20 e poucos anos, está ali querendo fazer um negócio. Como é que vocês têm atuado nessa área? Poxa, legal, ótima pergunta. E vou responder um pouquinho do sistema financeiro como um todo e depois trazer o caso para o BTG. Acho que desde do quantitative easing lá fora, que veio uma quantidade grande de recursos de investimento estrangeiro aqui, criou-se no Brasil uma indústria de venture capital, que antes não tinha. Então, hoje, se a gente pegar investimento de VCs, de venture capital, são algumas dezenas de bilhões de dólares que têm investido em novas iniciativas. E aí das mais variáveis, das mais variadas, né? Tem fundos especializados em varejo, fundos especializados em tecnologia, em saúde,
e por aí vai, com pessoas super qualificadas para analisar a quantidade de cada projeto. Isso teve como efeito uma melhor também qualificação dos nossos empreendedores, porque você tem uma barra, tem ali um profissional analisando, e a gente está cada vez mais, né, tendo melhores empreendedores mais educados. Então, eu diria que, por exemplo, a gente tinha muito empreendedor por necessidade, né, que é a pessoa que não necessariamente tinha uma qualificação, um know-how, uma expertise, mas a circunstância da vida fez essa determinada pessoa empreender, e tem muitos casos de sucesso desse tipo de empreendedorismo, mas não é uma coisa trivial. Eu acho que agora, cada vez mais, você vê aquele cara empreendedor que ele é fera mesmo, o cara é, pô, treinado, educado, entende tudo, né? Fez todo o dever de casa, tem lá seus modelos, sabe o que tem que entregar, e poxa, essa pessoa, esse empreendedor, acho que a gente melhorou, talvez, vou estimar aqui, mas 10 vezes o acesso que esse empreendedor tem a capital nos últimos 5 anos, né, para ficar. Trazendo para a parte do BTG, eu comentei, a gente lançou no final de 2018, então, novembro de 2018, mas o primeiro crédito sai ali no começo de 2019, né, e a gente, como eu disse, começou pelo crédito, e hoje a gente tem uma carteira para PMEs de 22 bilhões de reais. Né? Nós fomos o banco que mais cresceu nesse segmento durante a pandemia. Então, no meio da pandemia, a gente saiu ali de 2 bilhões de crédito para PME para 9,5 bi, e depois para 12 em 2021, antes de encerrar a crise. Então, a gente está apurando os nossos modelos, tem dever de casa para fazer. Temos programas, como eu comentei, de Venture Capital, tem lá o Boost Lab, que é a nossa aceleradora de startups, que tem tanto a parte de ensinar, de apoiar, de dar mentoria aos empreendedores, e aí nos mais diversos segmentos, do marketing digital, cultura, gestão de pessoas, alinhamento de interesse, né? A gente faz o acesso a outros players, ajuda na venda, na distribuição dessa solução, saindo das startups para o empreendedor que tem uma empresa um pouquinho maior. A gente tem soluções tanto de crédito quanto de investimento em capital, tem o Private Equity, né? E a nossa missão antes a gente trabalhava, a gente veio talvez da contramão, porque a gente está vendo do atacado para o varejo, e acho que todos os nossos grandes concorrentes fizeram o caminho oposto, foram do varejo para o atacado. E a nossa missão é justamente a gente trazer um produto e um acesso ao capital tão bom quanto uma grande empresa no Brasil tenha para as PMEs. Muito bom, Anselmo. Antes de eu devolver para o nosso moderador, é só registrar, assim, essa informação é muito importante para todos nós aqui, viu, Gabriel? Nós temos aqui na Associação Comercial um conselho empresarial das favelas, das comunidades e da economia solidária. É muito importante, e essa é uma notícia ótima que você está nos dando, e eu estou seguindo aqui, me inspirando no Alfredo Kutait, na Associação Comercial de São Paulo. Vamos nos associar à Associação de São Paulo e à ACB, no sentido de criar a nossa escola do empreendedorismo, que possa dar apoio e suporte ao jovem empreendedor, para saber fazer a gestão de caixa, a gestão de estoque, a gestão logística, a gestão de pessoas, porque os caras são muito criativos, mas eles não têm organização nenhuma, assim, para dar um apoio e suporte. Esse é o papel das associações comerciais. Então, eu vejo o pessoal do Favelaim, o Robson aqui presente, já sabe que tem uma via, Robson, já sabe aí, Favelaim, vocês têm aí um caminho a perseguir através dos bancos, e especialmente hoje aqui o Banco BTG, para nos ajudar a viabilizar o negócio de vocês. Antes de passar a palavra para o nosso Anselmo, eu queria registrar a presença entre nós, com muita honra, da embaixadora Márcia Amaro, chefe do escritório do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, embaixadora, pela sua presença. A presença também do nosso cônsul-geral da República Dominicana, o querido amigo Roberto Rubio,
Muito obrigado, cônsul, pela presença aqui também, do vice-cônsul da China, muito obrigado também, Wang Yaitão, por estar aqui conosco também. Devolvo a palavra, então, ao nosso... Alfredo, eu queria tocar no assunto mais delicado, que é a questão do emprego vis-à-vis a inteligência artificial, enfim, o mundo digital de um modo geral. Ele desemprega, você sente isso no seu universo? Anselmo, nós precisamos, antes de abordar a parte da inteligência comercial, entender que, logicamente, o mundo mudou. O CAGED estima que no Brasil temos 100 milhões de pessoas ativas, economicamente ativas. São 39 milhões que têm carteira assinada. 12 milhões trabalham em empregos públicos. 40 milhões são... esse termo é que é um pouco... São informais, mas não é informais que são marginais. São aqueles que não têm carteira assinada. São aqueles que prestam o seu serviço e geram renda, sustentam as suas famílias, mas são autônomos. Vamos chamar de autônomos, né? E, segundo o CAGED, tem mais ou menos hoje 7 milhões de desempregados e alguns desalentados. Por que esses dados são importantes? Eu tenho acompanhado e cada vez mais o número de pessoas que trabalham com carteira assinada está diminuindo, e aqueles que são, eu estou chamando os autônomos, que empreendem por própria vontade, os empreendedores. Aí é por isso que eu quis deixar claro que eu considero isso são os verdadeiros empreendedores. Quem são esses empreendedores? O MEI, né, que criou uma microempresa individual, uma pequena empresa, e que vão prestando a sua expertise. Todos nós temos uma expertise. Nós precisamos conhecer e, se quisermos, então, criamos uma empresa para vender esse serviço. Portanto, eu tenho acompanhado, está aumentando o número de empreendedores. O mundo, então, gente, é o mundo dos empreendedores. Aqui é a casa do empresário, a casa do empreendedor, né? O mundo hoje, como mudou, as relações de trabalho mudaram. Inclusive, eu tenho discutido muito o Ministério do Trabalho com o ministro Luiz Marinho. Ele fez uma portaria, um decreto, para proibindo o trabalho aos domingos e feriados. Isso é um retrocesso total. Nós não queremos a volta dos sindicatos para tutelar os empreendedores. Eles estão muito preocupados, porque estão perdendo o espaço de controle. Esse controle vem lá de Getúlio Vargas, né, que criou os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos patronais, na qual nós estamos fora disso. Portanto, nós temos autonomia e independência de defender, né, o empreendedor que quer trabalhar. Tem que trabalhar domingo, trabalhar feriado, ele faz a sua própria decisão do que é melhor para ele trabalhar. Imagina, eu viajo muito pelo interior. Então, aqui o nosso presidente de Campos, eu vou perguntar para ele, e quando a gente vai lá fazer um feriado, vamos lá aproveitar a cidade de Campos, se por acaso os comerciantes vão estar fechados. É o melhor momento para ele poder vender. Então, como é que você quer um sindicato você tendo que pedir autorização para um sindicato para poder trabalhar nos feriados ou nos domingos? É um verdadeiro absurdo. Portanto, Anselmo, é evidente que não é a inteligência artificial, é o modelo, é a tecnologia. Os autônomos hoje, a tecnologia transformou mais autônomos do que toda a história passada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você sabe, por exemplo, quantos trabalhadores em uma Uber? É mais de 1 milhão
de motoristas trabalham no Uber. 1 milhão. Não tem sindicato, eles cada um faz o seu horário. Como é que você quer controlar isto? Mas da onde vem isso? Vem exatamente da tecnologia. Então, a tecnologia, gente, está transformando as relações de trabalho. Então, a pergunta do Anselmo não é bem a inteligência artificial, é a tecnologia que está transformando, e ela é fundamental para cada vez mais os empreendedores poderem desenvolver o seu próprio trabalho, gerando renda, sustentando as suas famílias, sem ficar atrelado às amarras dos estados e, principalmente, não está aí que ser submetido, né, às ordens e ao patrulhamento dos sindicatos. O Gabriel, ele falou em 40 milhões, né, de pessoas que são PJ, né? São empresas. São PJ, são autônomos, são advogados, são profissionais liberais, são quem não tem nenhuma vinculação. Tá certo. Isso dificulta o crédito, isso não é um problema para o crédito, porque, afinal... Eu vou puxar primeiro o gancho da primeira pergunta, que eu acho que eu estou 100% alinhado com o Taichman, e eu acho que vai ter mais emprego com a tecnologia, só que esse emprego vai demandar uma qualificação um pouco maior. Né? Então, eu não tenho dúvida, cada vez que chega uma nova tecnologia, desde lá da época industrial, você fala, pô, mas uma máquina vai substituir, né, 10, 20 funcionários, na verdade, você tem demanda de mais funcionários pela quantidade de máquina, e eu acho que na tecnologia é análogo. Trazendo isso para a nossa realidade aqui, eu sou da geração que fala, pô, a geração que era o antes ou o depois do spreadsheet, do Excel. Então, tinha geração lá que não conseguia, a minha geração era a que fazia os modelos no Excel, e agora a gente está na geração antes e depois da análise de dados. Então, é uma coisa que você tem que acompanhar ali para você não ficar atrás da curva, mas eu não tenho dúvida que tem muito mais oportunidade de emprego, né? É isso, vai ser você, o seu próprio empreendedor, o dono de si mesmo, vai decidir, né, quando, como você quer trabalhar. Hoje a tecnologia te permite isso. Agora, a segunda pergunta, isso assim, impacta... A informalidade tem um impacto justamente pela redução da quantidade de informação que a gente tem. Se a gente olha CNPJs no Brasil, são 22 milhões. Desses 22 milhões, mais ou menos 18 são MEIs, né, e sobram 4 micro, pequenas e médias empresas. Eu acho que a gente tem muito a evoluir na oferta, tanto do MEI quanto do micro e pequeno. Eu acho que a gente já fez um belo trabalho nas médias e principalmente nas grandes, né? Esse médio hoje, a grande acessa a capital local, internacional, a média já tem lá suas linhas de crédito. O que a gente agora tem que fazer é suportar as micro e pequenas para virarem médias. E esse é o nosso objetivo. Antes a gente, né, na origem do banco, quando a gente começou a assessorar os empresários lá com suas fusões e aquisições, com acesso ao mercado de capitais local e internacional, vamos trazer o grande empresário para acessar recursos no mundo inteiro. Depois a gente foi lá da parte de private equity para trazer o médio empresário para virar um grande para acessar, e agora a gente está descendo a escada, vamos trazer o micro e pequeno para virar o médio, para virar o grande e acessar. Então, cada vez mais a gente tem o prazer de acompanhar o empreendedor mais do início até a jornada de virar uma grande empresa. Eu só queria, então, adicionar um comentário para o nosso programa. Eu acho que, Gabriel, você está convidado, o BTG e qualquer banco que queira vir para cá com a gente aqui. Vamos construir junto uma plataforma com as associações comerciais do Brasil inteiro, não é, presidente? Que possam dar apoio, a gente criar métricas para que os nossos meninos, jovens que querem empreender, saibam o que eles precisam saber para o negócio dar certo. E nós temos um papel educador da associação comercial e de mentoria. E vocês, o suporte financeiro,
vamos fazer uma parceria juntos, vocês já estão convidados, eu não vou aceitar recusa. Mas cadê aquela bique que a gente estava conversando, assina onde? Alfredo, as associações comerciais, ele falou da Associação Comercial do Rio de Janeiro, como formadora, treinar esse pessoal para acessar o crédito, tecnologia. Você não acha que, no mundo de hoje, o papel da associação comercial mudou de 200 anos para cá, né? Você não acha que as associações deveriam também se transformar de alguma maneira, você falou na Faculdade do Comércio, né? Se transformar em grande parte em formadores de quadros para, desde montar uma empresa, né? Como chegar no banco, como comprar aquela tecnologia. Você não gosta da palavra inteligência artificial, mas de tecnologia, né? Você não acha que tem um papel aí? Bom, Anselmo, olha, uma associação comercial não tem recursos públicos, não tem sistema S, não depende, ela é autônoma e independente. Então, ela precisa ter duas vertentes importantes. Uma é a prestação de serviços para os associados para ter sustentabilidade, para que esses recursos possam ser investidos na instituição. E aí a instituição você pode separar. Você pode ter um viés educacional, orientativo, com certeza aqui tem uma estrutura jurídica para ajudar os seus associados, toda uma orientação contábil para poder ajudar os seus associados, que é uma área institucional de apoio ao empreendedorismo e aos associados, ajudando eles a melhorar a sua capacidade de desenvolver o seu negócio e etc. Mas tem que ter um outro lado, que é o lado institucional, que eu vou chamar político, não partidário. O lado político partidário é para gerar lideranças. Temos um líder aqui, né, que está pronto para poder gerar mais líderes. Porque é fundamental, gente, que uma associação comercial, por ser independente, ela tenha como um compromisso com a sociedade em melhorar o ambiente da sociedade. Ao melhorar o ambiente da sociedade, está melhorando o ambiente de negócios. E aí cabe à associação comercial ser um partícipe das decisões políticas do município, porque ela é municipalista, ela está aqui no Rio de Janeiro. É papel do Josier de ajudar, através da sua liderança, ajudar os governos a melhorar as condições aqui da cidade do Rio de Janeiro, como também na somatória desse coletivo, né, das associações comerciais daqui do Rio de Janeiro, poder também melhorar o do Estado, né, enfim, não só a Guanabara, mas o Estado do Rio de Janeiro como um todo. Ou seja, então, é um papel institucional importantíssimo, e aqui gera-se grandes lideranças, né? Portanto, nós não podemos fugir disso, nós temos histórias do passado, quantos presidentes que estiveram aqui, que foram líderes do processo e foram muito importantes na história do Brasil. Então, eu quero reafirmar o seguinte: o papel de uma associação comercial, ele tem esse significado, né? O de serviços, de apoio, para gerar a tua sustentabilidade. E, logicamente, quanto mais associados aderirem, ela tem uma força maior. E o institucional, onde ela pode ter, com toda a certeza, esse atributo de ajudar os seus associados, empreendedores, a melhorar os seus negócios. Mas não pode nunca esquecer o seu papel político. Tá, mas ainda a mesma pergunta. Não tem uma forma da associação comercial ser um lugar onde tem o caminho das pedras, entendeu? Onde
o empresário possa, por ali, chegar na junta comercial, por ali chegar nos bancos. Esse trabalho não é um trabalho das associações comerciais, afinal tem uma rede de associações comerciais pelo Brasil, é um negócio impressionante, né? Você não acha que pode ser isso, não? Então, essa é uma das possibilidades que uma associação comercial pode oferecer. Ela pode ser um canal para chegar para o Gabriel e criar e dar para condições para o seu associado de obter um crédito, de ter um serviço financeiro. Eu estou aqui, eu quero ser testemunha, viu, José, desse acordo aí da associação com o BTG. Eu quero ser testemunha, porque isso é fundamental, viu, Anselmo? Pode ter esse protagonismo. A associação, ela não é ela é o grande meio para você atingir o teu objetivo. Ela não é enfim, não é o fim ela é o meio para você atingir o seu objetivo. Assim como pode ser o BTG fazendo, ela pode ter aqui um escritório da Junta Comercial para facilitar, pode chamar aqui a Receita Federal e colocar a Receita, ela tem poder para isso. Chamar a Receita Federal para estar aqui para ajudar as empresas que precisam do serviço da Receita Federal, ou seja, que quer exportar, importar, ou o próprio dia a dia, ela tem essa condição de fazer. Portanto, é o grande instrumento do empreendedor, é a associação comercial. Eu só queria esclarecer, Anselmo, que já está no nosso projeto. Está no nosso projeto. Nós vamos até o final do meu mandato do ano que vem termos pronto. Agora eu mudei o nome, porque eu sou flamenguista, eu ia chamar de Loja do Empreendedor, mas vai ser chamar Ninho do Empreendedor. O Ninho do Empreendedor é o lugar onde nós vamos amamentar o empreendedor, dar apoio, dar suporte, trazer todas essas instituições que estão conectadas, a Junta Comercial, o apoio de suporte financeiro, a Prefeitura do Rio, o SEBRAE, vão estar todos conosco aqui no Ninho do Empreendedor, que nós vamos criar numa loja lá embaixo, no primeiro andar, na Rua Buenos Aires. Já está pronto o local e em breve, se Deus quiser e Ele há de querer, nós teremos isso para oferecer para os empreendedores do Rio. Isso é maravilha, olha, parabéns, José, mas posso acrescentar uma coisinha a mais? Eu acho que, além disso, precisa de mais duas coisas que eu sei que o José também está fazendo. Uma são as mulheres empreendedoras, né? Está aqui a minha mulher, Ana Cláudia, que comanda aí lá na CACB, na Confederação das Mulheres. Ela tem mais de 850 conselhos e tem um conselho aqui. As mulheres empreendedoras são fantásticas, gente. Elas precisam desse apoio muito mais que os homens, mas são muito mais determinadas, obstinadas que o homem. Então, portanto, gente, o conselho da mulher empreendedora é fundamental no coração da entidade. E a segunda coisa, é uma dificuldade que nós também temos, viu, Anselmo? É trazer o jovem. Né? Essa é uma dificuldade grande. Nós temos lá em São Paulo o Fórum dos Jovens Empreendedores. Eu acho que aqui precisa se criar o fórum ou o conselho do jovem empreendedor. Precisamos trazer os jovens, porque a continuidade das nossas instituições dependemos do jovem. Está aqui o nosso Gabriel, que pode começar esse conselho e convocar os amigos dele jovens para vir frequentar aqui a Associação Comercial. Nós temos que pensar na continuidade. A Associação Comercial do Rio de Janeiro tem 200 e quantos anos? 215 anos. 215 anos. Gente, 215 anos. Quem estava, nossos antepassados, pensaram, né, na continuidade. É nossa missão aqui pensar na continuidade e, portanto, José, você é responsável para a gente organizar a continuidade de mais 200 e tantos anos da nossa associação comercial. Muito bom.
Anselmo, só para concluir a minha participação aqui, eu só queria também informar a todos, e muito particularmente ao nosso presidente, meu inspirador presidente, Alfredo Gutaiti, nós criamos 25 conselhos empresariais. E temos aqui o Conselho das Mulheres, presidido pela Michele Novaes, e temos o Conselho do Jovem Empreendedor, que está fazendo um trabalho espetacular e que nós vamos chamar o Gabriel para presidir, se quiser. Aceito o convite. Você pode assumir a presidência. Eu converso com o presidente atual, certamente ele vai concordar que você Mas esteja... essa é uma grande questão, viu? Uma grande questão. Eu falo assim como jornalista, né? 50 anos militando aí. Teve um período que se dizia assim, não, isso vai começar uma coisa de velho, né? É uma coisa do passado, né? Então, isso que você falou, de renovar, de procurar o jovem, de caçar o jovem, é fundamental. Eu queria fazer uma pergunta, Gabriel, fugindo um pouco aqui. Eu queria que você falasse de Brasil. Eu sei que é muita coisa, né? Pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, como é que você vê? Nós somos um país que tem uma área agropecuária muito boa, temos alguns, a indústria nem tanto, não é grande exportadora, como essa área de serviço. Você vê muito futuro, como é que você vê essa área de serviço que engloba em tudo o varejo, né? Acho que primeiro podem me culpar que eu sou um grande otimista, né? Então eu prefiro olhar e focar no que pode dar certo do que das diversas mazelas do que pode dar errado. A gente, como você comentou, tem uma vocação, a gente tem um diferencial competitivo no agronegócio, né? Por fatores climáticos, por fatores de área do país, né? Estamos endereçando os nossos gargalos, então cada vez mais a gente tem investimento em logística, investimento em armazenagem. Acho que a gente já é uma potência, mas está endereçado para ser uma potência mais relevante ainda. E eu acho que no serviço nós somos um país de 200 milhões de pessoas. E todas essas pessoas precisam de serviço. E serviço não necessariamente a gente tem que exportar para ter um business de serviço, né? A gente tem uma população grande o suficiente. A gente ainda tem um bônus geográfico, que cada vez ele é menor, mas a população está crescendo, então também a demanda por serviço está crescendo. Acho que a pergunta fundamental é quais serviços, que vai mudar um pouquinho, né? Talvez o serviço de saúde, assistência às pessoas mais idosas, como é uma tendência que a gente já está vendo na Europa e em outros países, vai ter uma força maior, né? Um serviço de saúde mesmo, mas, telecom, vamos pegar só um exemplo, né? Antes a gente tinha uma empresa monopolista que dominava, né, esse serviço no Brasil inteiro. Hoje a gente tem... Aí depois a gente tivemos várias empresas, cada uma setoriais. Hoje a gente tem empresas locais de cabo, cabo óptico, de prestação de serviço de internet. Então, é um crescimento de serviço. Vamos pegar aí, agora, recentemente, a Eletrobras, né? Acho que a gente está no caminho certo. Eu prefiro ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Óbvio que a gente pode aqui ficar focando em várias coisas que dá para melhorar, e a lista é grande de coisas que dá para melhorar, mas tem coisas que nós já somos bons, né? Acho que tem um pouquinho de oportunidade, empreendedorismo, que depende de nós mesmos para fazer acontecer. Tá certo. Ô, gente, o tempo acabou. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer a presença de todos, especialmente aqui da mesa, e dizer que eu aprendi e mais uma vez reforçar que eu sou testemunha que essa casa redescobriu, rejuvenesceu. Isso é muito bom. Isso é muito bom para o meio empresarial, do comércio, do varejo,
mas é muito bom para a sociedade toda, de um modo geral, né? Eu vejo também a Associação Comercial do Rio participando ativamente das grandes questões do Estado, questões políticas, questões de... próxima semana mesmo, os candidatos a prefeito vão debater aqui. Enfim, eu vejo mais de 200 anos aí de desejo, mais de 200 anos de vida à Associação Comercial. Muito obrigado.